Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças a Deus, irmão Sandra, irmão Sebastião. Cumprimentei os irmãos ainda hoje. Hoje, irmãos, nós vamos mais uma vez estudar aqui em presencial uma passagem em que o Senhor Jesus tem um daqueles diálogos marcantes na vida, tanto daqueles que estão dialogando com Jesus, e que também marcam as nossas vidas hoje, depois de 2000 anos atrás. Foi assim como nós falamos de Nicodemos, como aquele diálogo com Jesus mudou a vida dele. E hoje nós vamos falar sobre um outro personagem aqui, que também teve sua vida transformada depois de um encontro com Jesus. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 João em João 1, 43. João 1, 43. Vamos ler do 43 até o 51. Diz assim a palavra de Deus, João 1, 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós queremos colocar esse momento agora diante do Senhor, o Pai, pedindo ao Senhor o seu direcionamento. Que a Tua palavra, Deus, que já foi lida, venha falar aos nossos corações, venha nos trazer uma reflexão, Deus, sobre aquilo que o Senhor já preparou para nós. E hoje, ó Pai, eu tenho o privilégio, Deus, e a responsabilidade de entregar. Que o Senhor abençoe, Pai, esse momento, que seja de total entendimento para todos, ó Pai, que estão aqui presenciando essa mensagem, e aqueles que verão também depois através do vídeo. Que o Senhor abençoe, ó Pai, esse momento. Nós te agradecemos pelo privilégio de conhecer a Tua palavra e de estar na Tua casa nessa noite. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o nosso personagem de hoje, irmãos, Natanael. Confesso que eu não me recordava de Natanael. Inclusive lá no retiro eu errei uma pergunta sobre Natanael. Perdi na gincana. Falei, perguntando se o nome se referia ao Antigo ou ao Novo Testamento. Mas depois de um tempo assistindo a série The Chosen também, uma das cenas que eu mais gostei assim, da série foi justamente o episódio que fala de Natanael, né? Ali, claro que a série tem uma questão, uma licença poética ali, então ele envolve algumas histórias que não estão na Bíblia para talvez justificar ali o encontro de alguns personagens, e assim foi com Natanael. Mas, irmãos, explicando aqui um pouco, falando um pouco sobre o que nós acabamos de ler. Então Jesus está no processo de, vamos dizer assim, de escolha ali, de captura dos seus discípulos. Então ele vai chamar Filipe que era um seguidor de João Batista. E aqui vale lembrar que, como nós já também estudamos em outras oportunidades, o livro de João, o Evangelho de João, é um livro que foi escrito com o objetivo assim, de explicar para todos que o Evangelho, que a mensagem, que o ministério de Jesus foi aquele anunciado por João Batista. É como se fosse uma carta endereçada aos seguidores de João Batista,
explicando quão grandes eram as obras de Jesus, né? De certa forma, ele traçando um paralelo com o ministério de João Batista. E aqui nós vemos Filipe, que era, em outra hora, um seguidor de João Batista, assim como André, que era irmão de Pedro. E aqui então Jesus recruta Filipe, e Filipe aceita o seu chamado. E passando o dia seguinte, então Filipe chama Natanael, que provavelmente era um seu amigo de uma longa data, e vai lhe contar o que havia acontecido. Então ele chega para Natanael e fala: Natanael, nós encontramos o Mestre. Aquilo que foi escrito pelos profetas, por Moisés, o Salvador que viria, chegou. Nós o conhecemos. E é Jesus de Nazaré. E eu gostaria que você conhecesse essa pessoa. Então Natanael questiona assim: mas de Nazaré poderia vir algo bom? E então Filipe lança desafio, né? Vem e veja. E ao chegar ao encontro de Jesus, antes de ser apresentado, normal seria Filipe, como a gente quando vai apresentar uma pessoa, a gente chega, ó, esse aqui é fulano, esse aqui é o fulano. Antes dessa apresentação, Jesus já vai ali e destrincha a vida de Natanael, fazendo a ele um elogio, fazendo a ele ali uma colocação, dizendo que ele era um verdadeiro israelita em quem não havia dolo. E então Jesus fala para Natanael que viu ele na figueira. Então Natanael crê em Jesus, e Jesus então vai continuar ali naquele diálogo. E o resumo disso tudo é que Natanael se torna um dos discípulos de Jesus, né? Há quase um consenso de que Natanael e Bartolomeu é a mesma pessoa. Então, em alguns evangelhos nós não vamos ver o nome de Natanael, mas nós vamos ver o de Bartolomeu. Esse prefixo Bart geralmente significa filho de alguém. Então, Bar Jonas, o filho de Jonas. Então, Bartolomeu seria o filho de Bartolo, ou de Ptolomeu, né? Então, seria como se em outros escritores, os primeiros evangelhos, chamassem Natanael de filho de Ptolomeu, né? Bartolomeu. Então, há quase um consenso quanto a isso, porque toda vez que se referia a Felipe, em todos os evangelhos, se refere a ele em mais uma pessoa, né? No evangelho de João vai falar de Natanael, nos outros evangelhos de Bartolomeu. É comum os discípulos, talvez tenham alguns mais chegados, né? Que andavam em grupo. Então, Felipe e Natanael eram uma dessas duplas. Pedro e André eram irmãos, também andavam sempre juntos, assim como também João e Tiago, também eram irmãos e andavam juntos. Então, resumo disso, Jesus chamando Felipe, depois chama então Natanael, e Natanael então passa a seguir Jesus, né? Então aqui, mais um discípulo passa a fazer parte daqueles 12 homens que Jesus escolheu para andar com ele e seguir o seu ministério. Agora eu gostaria, irmãos, de extrair algumas reflexões para nós nessa noite, desse texto que nós acabamos de ler, né? O primeiro deles vai falar sobre a transparência e a franqueza que Natanael recebeu ali a notícia da parte de Filipe. Antes de falar sobre isso, nós devemos entender o porquê o espanto dele quando escutou que o Messias viria de Nazaré, né? Em outras passagens da Bíblia nós também vimos um certo desdém, talvez um certo preconceito com essa região de Nazaré. Jesus de fato veio dessa cidade, e essa cidade era como se fosse um vilarejo, era uma cidade pequena, de porte insignificante ali, e longe de tudo. Então, longe do poder econômico, longe do poder político e principalmente longe do poder religioso. Então, Nazaré era visto como algo insignificante. E para piorar ainda o cenário, Nazaré era uma rota em que soldados faziam uma viagem, passavam numa estrada próxima. Então esses soldados pousavam, dormiam ali em Nazaré. E Nazaré então era conhecida também como uma cidade que tinha envolvido com prostituição e de sua reputação, vamos dizer assim, era mal vista ali nos olhos daquela região. Por isso, quando Filipe apresenta, vamos dizer assim, Jesus para Natanael e fala que nós encontramos Jesus, o Nazareno, na hora, com toda a transparência e sinceridade, Natanael pega e questiona: mas de Nazaré pode vir algo bom? Talvez Natanael
teria se recordado das profecias em que o Salvador viria de Belém, né, uma cidade maior. De fato, irmãos, Jesus nasceu em Belém, né? Ele morou e saiu de Nazaré para iniciar o seu ministério, mas de fato que Jesus nasceu em Belém, cumprindo assim a profecia que havia sido feita. Mas a primeira lição que nós temos aqui hoje, irmãos, para nós, é sobre essa transparência e sobre essa franqueza que existia no coração de Natanael. Aqui nós vamos ver, de certa forma, até uma frase discriminatória, né, por causa da região. Mas isso nós vamos ver que fazia parte do caráter de Natanael ser uma pessoa transparente. E eu falei isso na última vez que tive a oportunidade de ministrar o estudo na quarta, e falei isso também no nosso estudo de domingo de manhã na escola bíblica. Nós, enquanto cristãos, nós temos uma imagem a zelar, a representar, que é a imagem de Cristo. Então isso traz para nós uma responsabilidade muito grande. E é importante o cristão se atentar a alguns valores na sua vida. Um deles, certamente, é a verdade. Ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa transparente. E aqui eu abro um parênteses, irmãos, para nós tomarmos cuidado, muitas vezes, não confundir a transparência, a sinceridade, a verdade com uma educação, com a grosseria. Porque eu já presenciei muitas vezes em reuniões, em debates com divergências de opiniões, as pessoas falam de uma maneira mal educada, de uma maneira ofensiva, e no final falam assim: desculpe, mas eu sou sincero, eu sou verdadeiro. Existe uma diferença entre a sua sinceridade e você tratar uma pessoa com falta de respeito, né? E o cristão tem que se atentar a essas coisas, buscar sempre com educação se colocar de maneira verdadeira, transparente, mas sem ofender, né? Talvez esse seja um desafio para nós, né? Mas é importante nós destacarmos aqui, nesse primeiro momento, essa transparência na vida de Natanael, um homem que tinha suas dúvidas quando recebeu o convite para encontrar com Jesus. Quando recebeu esse convite, ele não pensou talvez nos benefícios que ele poderia alcançar ali quando encontrasse o mestre, né? Esse dito Messias que Filipe te anunciava, mas ele tinha ali os seus questionamentos, né? E soube transparecer isso nesse momento. O segundo ponto, irmãos, foi o desafio lançado por Filipe diante dessa incerteza, né, dessa dúvida que pairou sobre o coração de Natanael. Então Filipe diz assim: vem e vê. Como se ele dissesse: paga o preço então. Meio que Filipe não quis argumentar com Natanael, né? Ele falou assim: beleza, só vem, conhece essa pessoa e depois você me fala, né? E então, apesar de ter as suas dúvidas, apesar de ter as suas ponderações, Natanael aceita o desafio. Então, num passo de fé, porque não, ele vai se encontrar com o mestre. Eu vi uma frase esses dias de um pastor conhecido, que ele fala assim: Deus não precisa ser entendido, ele precisa ser obedecido. Muitas vezes nós não entendemos as coisas que Deus faz, as coisas que Deus permite. Às vezes a gente olha situações desastrosas ao nosso redor, às vezes próximas a nós ou distante, conflitos, guerras, acidentes, notícias ruins, e nós não entendemos muitas vezes aonde Deus está nisso tudo, como Deus permite certas coisas. Mas, irmãos, o homem não nasceu para entender a Deus. Isso é uma vontade do homem, entender as coisas de Deus. Deus precisa ser obedecido, crido e aceito na vida de cada um de nós. Nesse episódio isso fica bastante evidente. Mesmo não entendendo como poderia ser vir algo bom de Nazaré, Natanael pagou o preço, e mesmo com as suas ponderações do seu coração, ele foi e deu esse passo de fé e foi ao encontro de Jesus. Irmãos, esse passo de fé muitas vezes é o que segura alguns irmãos, alguns cristãos na acomodação. Por que eu digo isso? Domingo a irmã Aurinete falou um pouco sobre a vida do servo, uma vida de serviço a Deus. E nós sabemos que essa é uma etapa da caminhada cristã, um momento de uma virada de chave onde nós devemos trabalhar
em favor do reino, servir ao Senhor, servir aos nossos irmãos. E eu lembro que há uns anos atrás, não me recordo quanto tempo, a irmã Aurinete me fez um convite, quando ela era diretora da escola bíblica, para assumir uma sala como professor da escola bíblica, na época a sala dos jovens. Eu lembro que na época aquilo me pegou um pouco de surpresa, não estava muito preparado, mas conversando com ela, orando e analisando, eu decidi aceitar o desafio, mesmo sabendo que exigiria mais de mim no estudo da palavra, que é diferente, irmãos. A gente vir para a escola bíblica para receber a lição, estudar, é muito diferente de você ter que vir ministrar isso, né? Com certeza foi um grande desafio na época. Hoje, até hoje, eu ministro as aulas na escola bíblica, hoje com muito mais facilidade por decorrência do tempo, mas na época foi um passo de fé que eu precisei dar, né? Muitas vezes alguns irmãos ficam receosos em assumir alguma responsabilidade na igreja, na obra da igreja, por medo, né? Talvez esse questionamento que existia no coração de Daniel poderia fazer ele parar e desistir e não ir além, né? Mas nós, enquanto cristãos, devemos superar essas barreiras que talvez nós podemos ter. Então, assumir um compromisso e honrar esse compromisso, eu, como testemunho, digo para os irmãos que promove crescimento na vida, nas nossas vidas como cristãos, né? Então, desde esse momento até hoje, o nível de leitura, de pesquisa, de buscar entender a palavra de Deus só aumentou na minha vida, porque eu preciso vir preparado, querendo ou não. Algum irmão possa ter um questionamento, alguma dificuldade, né? E uma preparação de aula você consegue ser edificado quanto a isso. Então, esse vem e ver é um vem e ver que nós estamos sendo confrontados hoje, né? Nós, como igreja no todo, vem e ver, vem e assuma um compromisso, né? Vem e rompa a barreira da desconfiança. Essa é mais uma das lições que nós temos nesse texto de hoje. Outro ponto que me chamou a atenção quando eu li essa passagem foi sobre o relacionamento desses dois amigos. Felipe foi uma pessoa que levou Natanael para mais perto de Jesus, né? E aqui fica uma aplicação para nós. Se nós somos uma pessoa que aproxima Deus das pessoas que estão ao nosso redor, como cristãos nós temos esse grande desafio. Talvez seja o desafio do ID diário, né? De aproximar as pessoas de Deus. Ou ainda, se você tem no seu hall de amigos, de irmãos, aquelas pessoas com quem você pode confiar, que sempre te trarão uma palavra, que te trarão mais para perto de Deus, para perto de Jesus. Nós, ainda falando um pouco sobre a escola bíblica, nós estamos estudando uma revista que fala muito sobre doenças mentais, doenças emocionais, assuntos difíceis de se tratar, como suicídio, depressão, ansiedade. E na maioria das lições trazem uma reflexão para a gente, enquanto igreja, se nós podemos e somos rede de apoio para pessoas que estão passando por isso. Porque dentro da igreja, muitas vezes de forma silenciosa, as pessoas estão passando por esses momentos difíceis. Nós, enquanto igreja do Senhor, nós temos o compromisso de ajudar essas pessoas, né? Então, é muito importante nós estarmos preparados para ser um canal de bênção na vida dos irmãos, seja em qualquer momento da sua vida, seja uma luta, uma dificuldade. E eu lembro que numa das aulas eu fiz um questionamento, nós estávamos falando sobre a enfermidade, né? Eu fiz um questionamento interno assim mesmo, para nós pensarmos como igreja. Nós, enquanto igreja, nós estamos visitando o doente, como a palavra diz? Eu ainda provoquei, eu falei assim, o pastor eu sei que está, que ele vive postando lá, contando um testemunho, que ele foi, visitou, que ele orou por uma pessoa enferma, mas e a igreja? O pastor eu sei que está fazendo a parte dele, mas e a igreja como um todo, né? Levar as pessoas para mais próximo de Jesus é um papel que nós devemos ter. Faz parte desse compromisso que nós temos quando nós assumimos o papel de cristão. Então, ou nós somos essa pessoa
né? Ou também nós precisamos de pessoas que nos aproximam de Deus, né? Eu lembro uma vez que teve uma dinâmica aqui há muitos anos na igreja, em que você colocava no papel, tinha bastante gente aqui, era uma dinâmica dos jovens, você colocava o nome das pessoas aqui da igreja que te aproximavam de Deus, e no final foi lido lá as pessoas. Irmãos, ninguém colocou meu nome. Eu fiquei bastante reflexivo naquela época, faz muitos anos isso, mas aquilo para mim foi uma coisa para mim ficar pensando por muito tempo, muito tempo. Falei assim, o que eu estou fazendo de errado e ninguém colocou meu nome, né? Umas pessoas colocaram a mãe, outras colocaram o líder, a maioria colocou o pastor, né? Mas teve outros amigos que colocaram amigos e meu nome não estava lá, né? Então, isso nunca fugiu da minha mente. Então, sempre esse dia, ele martela no meu coração, né? Claro, no intuito de fazer algo diferente para que isso possa, se um dia vier ter uma dinâmica dessa de novo, alguém possa, né, colocar não para que eu fique vaidoso, mas sim para saber que as pessoas podem contar comigo, né? Mas graças a Deus hoje eu tenho irmãos que confiam em mim em assuntos particulares e me procuram muitas vezes para ouvir um conselho ou apenas ser ouvidos. Eu já disse, irmãos, eu sou bom para ouvir os irmãos. Se os irmãos quiserem conversar, eu sou bom de ouvir. Nem sempre eu consigo dar uma palavra assim que vá fazer muita diferença, mas se os irmãos quiserem conversar, eu sei ouvir. Sou bom para ouvir os irmãos. Vamos caminhar aqui no texto, porque agora nós vamos falar de quando Jesus avistou Natanael pela primeira vez. Eu gostaria que os irmãos abrissem 1 Samuel 16:7. Samuel 16:7 diz assim: o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Quando Jesus avista Natanael, ele faz uma afirmação, uma espécie de um elogio. Então Jesus diz assim: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Irmãos, Natanael não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia o coração de Natanael. Jesus conhece o nosso coração, né? Toda vez que eu ouço essa frase, eu pergunto se isso te preocupa. Jesus conhece o nosso coração. A gente fala assim: Deus sabe do meu coração. Isso não te preocupa? Isso te traz paz? Porque aqui, apesar de Jesus conhecer isso e declarar que ele era um verdadeiro israelita, Jesus fala assim: em quem não há dolo. Se Jesus nos visse hoje face a face, ele diria para nós: Aurinete, aí está uma questão em quem não há dolo. Pessoa? Que bênção, hein? Sebastião, aí vem o meu filho em quem não há dolo. Dolo, irmãos, remete a erro, né? A corrupção, a aspectos ruins, né? Então, quando Jesus declara que não há dolo em Natanael, ele está declarando que ele é um homem reto, um homem justo, um homem transparente, verdadeiro, como a gente já viu que era uma característica desse homem. É como se Jesus traçasse ali um paralelo com um personagem do Antigo Testamento, quando Jesus disse que ele era um verdadeiro israelita. Hoje nós estamos falando aqui de três, quando nós lemos três personagens: Filipe, Jesus e Natanael. Mas tem um quarto personagem que está de forma oculta aqui, irmãos. E é nesses pequenos detalhes que eu gosto de me apegar. Quando Jesus fala para Natanael que ele era um verdadeiro israelita, ele coloca esse quarto personagem na história. Talvez nós, lendo de forma rápida aqui, de forma meio desconexa, nós não paramos para entender no contexto geral. Mas aqui, Israel é o quarto personagem dessa história. Israel, que antes de se chamar Israel, que tem um nome significado de governado por Deus, se chamava Jacó, ou enganador. Então Jacó,
enganou seu irmão, enganou seu pai, enganou seu tio. Mais para frente ele foi enganado pelo seu sogro. Então, o início da história de Jacó, antes de se tornar Israel, é uma história de um enganador. Então, quando Jesus fala para Natanael que ele era um verdadeiro israelita, ele meio que traça um paralelo. Só que ele traça um paralelo com a frase seguinte: em quem não há dolo. Diferentemente de quando Jacó, vamos dizer assim, enganou seu irmão e enganou seu pai. Então Jesus faz aqui esse paralelo nessa passagem. E antes de Filipe te chamar, eu tive. Aqui, irmãos, no versículo 48, Jesus afirma para Natanael que já conhecia ele. E existe essa figueira aqui nesse contexto, onde não há um consenso de por que Jesus mencionou essa figueira. Quem assistiu a série vai se lembrar que no contexto lá, Natanael estava passando por uma dificuldade no seu emprego, ele era uma espécie de arquiteto ou construtor de tendas lá, e a tenda cai, e ele vai para uma figueira, uma árvore, no meio de uma savana assim, sozinho, e ele chora na presença do Senhor, pedindo para o Senhor não abandoná-lo, que ele precisava da ajuda do Senhor. O fato é que existe uma explicação que é menos aceita, que as crianças, na época que Natanael nasceu, elas viviam aquela perseguição de Herodes. Então algumas mães escondiam as crianças em cima das árvores, né? E muitas vezes essa árvore era uma figueira, porque a figueira produzia muita sombra e ficava ali em volta das casas. Então pode ser uma referência a um período em que Natanael fosse criança e se escondendo da perseguição de Herodes, a mãe dele escondia ele na árvore. E aí Jesus fala que desde quando ele estava embaixo da figueira, Jesus já tinha visto ele. Mas também nós podemos entender, estudando o contexto que representava esse homem embaixo da figueira, na tradução, ali, na tradição desses homens religiosos da época, os homens buscavam um lugar afastado, debaixo de uma árvore, como disse a figueira, proporcionava uma boa sombra, para ficar momentos a sós, muitas vezes para orar, para estudar as escrituras. Então era comum as pessoas se locomoverem para um lugar mais afastado, para ter um momento a sós com Deus. Então provavelmente esse era o fato do qual Jesus anunciava ali que tinha visto Natanael, provavelmente em alguma oração, algum encontro com Deus. Natanael debaixo dessa figueira. Então, vamos dizer assim, a sós com Deus, onde somente ele e Deus sabiam o que eles estavam ali conversando, né? Natanael pedindo para Deus. Então Jesus vai e fala que desde da figueira ele o encontrou. Então nós vimos aqui um encontro sincero de Natanael com Deus. E Jesus, por ser Deus também, ele conhecia ali tudo que Natanael pedia para o Senhor. Jesus foi ali e apresentou diante dele. E para finalizar esse encontro, então Jesus havia chamado Natanael de um verdadeiro israelita. E no versículo 49 ou 50 diz assim: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então mesmo Israel aparece aqui novamente. E agora eu gostaria que os irmãos voltassem comigo lá em Gênesis 28:10. Como eu disse, o personagem oculto que está aqui é Israel, é Jacó. E aqui nós vamos ver uma passagem onde Israel tem uma visão. Gênesis 28:10 diz assim: Partiu Jacó de Berseba a seguir para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la de travesseiro, se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou,
Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus e a porta dos céus. Meus irmãos, para nós estarmos lendo o versículo 50 de João 1 mais uma vez, que diz assim: Jesus dizendo a Natanael: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, cresce? Pode nos... Perdi aqui. 50. Ao que lhe Jesus respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, cresce? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui Jesus, vamos dizer assim, quebra qualquer barreira que poderia ainda existir no coração de Natanael. Acreditam que Natanael era um saduceu, um profundo conhecedor da Escritura. Então ele sabia toda a história dos patriarcas, e o povo judeu é um povo que se dedica muito nos estudos, sempre se dedicaram. Então eles sempre estudavam muito, todas essas histórias eram muito conhecidas. Quando traça-se aqui nesse diálogo um paralelo ali entre Jesus falar para Natanael que ele era um verdadeiro israelita, Natanael declarar que Jesus é o rei de Israel, e aqui Jesus colocar a mesma visão que Deus deu para Israel, Jesus colocar como promessa na vida de Natanael, tem um significado, né? Jesus tinha ali nesse momento selado, vamos dizer assim, esse encontro, né? E feito ali o seu chamado, ali, o seu convite para que Natanael seguisse. E assim Natanael seguiu Jesus como seu discípulo até o dia do seu martírio. Como nós sabemos, todos os discípulos foram assassinados. E uma tradição da Igreja Católica diz que Natanael, na Igreja Católica chamada de Bartolomeu, foi esfolado vivo, depois crucificado, porque ele evangelizou em um povo, e evangelizou o rei, me esqueci o nome da cidade, do país, mas ele evangelizou esse rei, e o irmão desse rei revoltado mandou que assassinassem Natanael. Essa é a história de como foi o fim de Natanael, que a partir desse encontro com Jesus, mesmo com suas dúvidas e incertezas, teve um passo de fé, decidiu se encontrar com Jesus, e presenciou todos os milagres que Jesus fez, né, toda a obra de Jesus, e viveu por essa causa até o fim da sua vida, né? Gostaria de, para finalizar, abrir com os irmãos 1 Pedro 3,10. Diz assim, 1 Pedro 3,10: Pois quem quer amar a vida, ver dias felizes, refreia a língua do mal
e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. O ponto alto aqui é quando Jesus se refere a Natanael como um homem sem dor, né? É essa vida transparente, verdadeira, que nós devemos ter. Porque existe uma lei na Bíblia, que é a lei da semeadura, né, irmãos? Onde a gente colhe o que a gente planta. E se a gente planta relacionamento com Deus, com os nossos irmãos de forma transparente, né, nós vamos colher a verdade em tudo que nós vivemos. Então é importante para nós nos atentarmos a esses detalhes, né? A vida de Natanael como um homem transparente, mas mesmo com essa transparência, com essa verdade, com essa franqueza, ao questionar ali sobre o Messias, um passo de fé, aceitou o chamado de Jesus. E para finalizar mesmo, Mateus 22:14 diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu não entendi muito bem esse versículo, mas quando se refere aqui aos poucos escolhidos, são os que aceitam. Então muitos são chamados, a gente poderia traduzir esse versículo, mas poucos aceitam esse chamado. Poucos aceitam. Natanael aceitou o chamado. E enquanto chamados, né, nós, ao dizer sim para Jesus, nós devemos ter essa resposta para a nossa salvação, para o serviço, né, por dar um bom testemunho e por nós termos essa responsabilidade de carregar a imagem de Jesus. Nós devemos então nos vestir da forma de escolhidos, né? Somos chamados, mas também dissemos sim para Jesus em todas as áreas da nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Deus, que nós possamos refletir, Deus, sobre esse encontro que nós podemos ver aqui, Pai. Um homem que, de forma transparente, ó Deus, foi ao encontro de Jesus, recebeu, ó Deus, ali no diálogo com Jesus também, respostas diretas, ó Deus, e pôde ver aquilo que o Senhor Jesus fez. Recebeu o convite, ó Deus, e aceitou, andou com Jesus e caminhou com Ele. Nós possamos também, Pai, dizer sim às propostas que Jesus nos faz diariamente. Ó Deus, que nós possamos ser abençoados, ó Deus, e fiéis ao Senhor. Que possamos, ó Deus, ser reconhecidos como pessoas sem mácula, Pai, sem dolo. Que nós possamos ser conhecidos pela forma reta e justa no qual vivemos e nos relacionamos com o Senhor e com os nossos irmãos. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.